Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectadores. Eu recebi o ouvinte que chega nossa sintonia, queira citar no salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E achamos João para mais uma nossa edição de hoje, que é, portanto, Islam em Foco da Hack TV, em simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, terça-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Owais Mutawallah. E vamos dar, portanto, hoje do tema, vamos falar da posição, portanto, do Islã acerca das pandemias e sua, portanto, a sua prevenção. Para mais detalhes, é só ficar em nossa sintonia. Acompanhe também, não te esqueça, a segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para si poderem interagir aqui no seu programa Islã em Foco. Vou repetir o tema, vamos falar da posição do Islã, portanto, a posição do Islã acerca, portanto, das pandemias, ou se quiser, epidemias e a sua prevenção. Fiquem em nossa sintonia. Antes do arranque, vou saudá-lo. O meu convidado, Sheikh Owais Mutawallah, que já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, e como está, Sheikh? Como está? Está tudo bem, alhamdulillah. Exato, Sheikh, a família? Tudo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aí está, já acompanha atentamente, como dissemos, não te esqueça. Segunda parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Como sabe, você está em pânico, eu estou em pânico, até alguns esqueceram-se de se ocupar em fazer muito dhikr, mas se cada um fica a cantar, a relatar, a comentar, a falar da doença que está dizimando cada vez mais pessoas, quase em todo o mundo, que são a protagonista aqui, a pandemia, que é o coronavírus. Mas nós não vamos falar apenas do coronavírus, vamos falar daquelas que são as enfermidades, as calamidades, as pandemias que nos afetam o nosso dia a dia, aqui, portanto, no seu programa Islam em Fogo. Sheikh, mais uma vez, tafadhal. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه يا وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد em especial السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para todos os telespectadores da TV Hack em simultâneo com a rádio Al-Haq. E nós vamos escolher, embora faz parte da crença islâmica, vamos deixar para continuação a próxima semana, e por causa da atualidade ou os acontecimentos, não poderíamos ficar calado acerca dos acontecimentos, sendo o Islã a religião universal e a escolhida da parte de Deus para toda a humanidade, não poderia ser ultrapassado. Por isso hoje escolhemos esse tema aqui, a posição do Islã acerca das pandemias e a sua prevenção. E nós, como religiosos muçulmanos, e a nossa obrigação é de contribuir para
esta sociedade, este país e este mundo. Nessa ordem de ideia, temos aí, em árabe, chamaram At-Ta'un, que mais ou menos diziam o que era At-Ta'un. Disseram que o Huwa Maradun é uma doença geral, yusibu al-kathir, que atinge a muita gente, muita gente, fi zamanin wahid, num único tempo, ou mutaqarib, ou mais próximo. Então, essa é que é a definição conforme os especialistas de ditos proféticos. Depois de análise as pandemias passadas ou as epidemias passadas que já passaram no tempo do profeta ou antes e que estão na nossa atualidade e que há de vir no futuro. Então, os ulamais no Islã definiram a essa posição. Eu talvez, na área, os especialistas, eu falo dos médicos, podem ter outra definição, mas daquilo que eles analisaram, disseram que o Huwa Maradun é uma doença, uma doença global, sem apontar o nome, yusibu al-kathiru minan nas, que atinge muita gente, fi zamanin wahid, num único tempo, ou mutaqarib. Essa que é a sua definição, o que é a Ta'un, ou seja, a pandemia ou a epidemia, embora para os especialistas da saúde tentam diferenciar os níveis de quando é epidemia e quando é pandemia. Nessa ordem de ideia, aqui queríamos dar uma contribuição. E aqui temos duas percepções. As pessoas ficam a comentar, seja os da área, que é os especialistas da saúde, assim para outros que não são da área. Mas nós temos aqui os dois grupos. Temos da medicina, podem ver porque são especialistas. As causas. Aqui é que se dividem os dois grupos. Para os especialistas, podem analisar de uma maneira científica, mas nessa maneira científica, mas sim ateísta, sem mencionar a Deus. Aqui, outro lado, podem analisar todos os acontecimentos do mundo na maneira religiosa ligado a Deus. Isso é que nós exigimos, que a causa de todo o mal do ser humano, o bem, tem as suas causas. Uma delas, e aqui ouvimos de ouvir, que todas as maldades é por causa do comportamento, a prática do ser humano. E que vários versículos do Alcorão relatam acerca disso, comportamento. Uma delas diz: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma asabat musiba illa bima kasabat aydin nas", que não acontece nenhuma calamidade só daquilo que as mãos das pessoas produziram. Se nós formos a ver o mundo em geral, a população em geral, o globo do mundo, qual é o comportamento das pessoas da maneira individual, temos a maneira coletiva e na maneira geral. Então, assim é preciso analisar o que na verdade a humanidade em geral está a fazer do bem para mesmo Deus ficar satisfeito. Nós antes quando a pandemia que está já hoje a assolar o mundo, tivemos em Moçambique os dois ciclones. Foi a Idai e Kenneth, mas infelizmente ninguém já voltou a Deus acerca para sensibilizar a população que isso apareceu por causa do nossos pecados e para se arrepender. Que outro versículo claramente diz: "Oma kunna muhlika al-qura
بظلم وأهلها مصلحون, que nunca, jamais poderemos e já nunca havemos de destruir uma aldeia por injustiça, enquanto os seus residentes são benfeitores. Numa que uma localidade, uma nação, o mundo é arrasado, qualquer seja ela cheias, calamidade, tempestade, epidemia ou pandemia, é por causa dos nossos pecados. Algum pode dizer, não, imagina se fosse o nosso país levado aquilo que pratica, imagine a corrupção, o nível é maior. Até talvez entre a pandemia que está a assolar o mundo, o nível da corrupção não há solução. Então é a causa. Então isso atrai a zanga de Deus. Analisa, imagine, nos mercados as pessoas estão a roubar nas balanças. Como é que Deus vai ficar satisfeito? Uma pessoa doente, aflita, vai no hospital e cobrar. Na estrada, pessoas que passam com carro têm que deixar dinheiro. Para ter emprego tem que subornar. Enfim, e temos as duas também pandemias graves em Moçambique. Desde a independência, aliás, antes está a derramar sangue. Vieram aqui os colonos, tiraram nossa gente, exploraram os 500 anos. Os moçambicanos foram para o mato, foram 10 anos, derramou-se sangue, ficou a independência. Depois foi a 16 anos de guerra de estabilização. Depois assinou-se o acordo. Agora, na existência do centro do país também, o sangue está sendo derramado. No norte do país, é essa questão. Como é que a zanga de Allah não há de atrair para outra população? Estão a comer juros, o adultério, o nível maior, o álcool ficou uma coisa muito normal. Como é que as doenças não há de atrair a zanga? Então é nossa prática. Por isso são convidadas as pessoas, o Alcorão diz Fatubu ila Allahi jami'a ya ayyuhan nas, que você deve estar, gente deve estar arrepender a Deus. As pessoas esquecem muito quando vem assim que atrai, acusa que não, os chineses comem coisas sujas, não sei o que, muita comum, mas esqueceram que essa pessoa está a comentar, esse come juro, faz adultério, bebe, fuma, mata. Imagina, por causa de uma motorizada, você é morto, por causa de um celular, é morto, não há segurança. Como é que Deus vai ficar com esse tipo de gente, com maldade? Mais ou menos, em termos gerais, de que qualquer calamidade que assola a um povo, a uma nação, a uma aldeia, é por causa dos seus pecados. E Allah diz: nós enviamos nossos sinais para atormentar as pessoas. Imagina só um bicho, talvez vê-se no microscópio ou qualquer outro aparelho, não sei se vê. Imagina, o mundo hoje parou só por causa de um bicho. Ou podemos dizer um vírus. As pessoas, o mundo parou. As pessoas já não viajam, os estados fecharam, parou. Só por causa, imagine, só que as pessoas ficaram muito desviadas. Eles têm medo de um bicho, de um vírus, mas não têm medo do Senhor do vírus. Esse que que nós admiramos muito. As pessoas estão a cumprir todas as recomendações, mas eles não cumprem. Há pessoas que cumprem tudo, que são muçulmanos, todas as recomendações, e é muito bom, as prevenções, mas não fazem salat. Imagine se assim, enquanto já cumpriste as leis, mas o Senhor dos vírus, você não está a cumprir. Então essa maneira de que a visão, a posição do Islã, como é que encara essa pandemia, mais ou menos essa é a introdução. Temos aqui o primeiro hadith que vamos introduzir, que tirou Imam Bukhari no seu livro de autenticidade, através da Aisha radiallahu anha, que é a mãe dos crentes, que uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que Sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, que eu perguntei, enviado de Deus, que a paz esteja com ele,
عن الطاعون acerca das pandemias, acerca das epidemias. فأخبرني, ele me informou, أنه عذاب, que é um castigo. Então, aqui, caros telespectadores ouvintes, que as pandemias, as epidemias é castigo. Isso tem que ficar bem claro. Não podemos acusar, seja ela, a qualquer modo que há de vir para a sociedade, é castigo. Essa é a primeira posição, a visão do Islã. Que qualquer, seja ela cólera, seja ela malária, se é pandemias ou epidemias, seja ela ébola, qualquer que há de vir numa sociedade assolar e levar o maior número a morrer, sabermos que é pecado. Vamos lá ver, dar exemplo. A questão como é que se acusa que a malária é questão de assiduidade do mosquito. Imaginem o nosso comportamento nos bairros. Na onda da malária, que é vulgar, quando depois desaparece, diz que é mosquito. E o professor Salman, no hadith de Abu Huraira, através de Bukhari Muslim, diz: Ittaqu al-la'nain, que tenham medo de duas maldições. E disseram aquelas gente, disseram: Oma la'nani ya Rasulallah, quais são as duas maldições? Ele disse que quais são as duas maldições? Diz: Alladina yataghawwaluna fi dhilli nas wa fi turquhim, aquelas pessoas que poluem, que mijam, que urinam nas sombras das pessoas e seus caminhos. Imagine se a sociedade implementasse essa prática de não mijar, não poluir, não defecar. Nem era preciso haver conselho municipal. E no outro hadith de Muslim e outros, e o professor diz: Al-Iman bid'un sittuna aw sab'una shu'ba, que a fé tem 60 a 70 níveis. Diz: Wa'alaha kalimatu la ilaha illallah, que o mais elevado é testemunhar que não existe outro Deus que merece ser adorado com a verdade a ser o único Deus. E ele diz que o adinaha, que é o mais baixo de imã da fé, diz: imatat al-adha ani tariq, que tirar algo, uma coisa que pode vir a incomodar as pessoas ou prejudicar no caminho. Imagine uma sociedade que não deita papel na rua, uma sociedade que não deita garrafa na rua, uma sociedade que não a água do esgoto, uma sociedade que nos seus prédios não lançam água, uma sociedade que não deixa nada, apanha a pessoa, lançou e apanhou. Imagine, nem era preciso haver o conselho municipal, nem ninguém. Então é nessa por causa do nosso comportamento. Mas até algumas vezes quando deixam lixo, não, eu pago o município. Então essa educação que as pessoas ainda precisam, que uma sociedade, numa cidade, bairro cheio de lixo, água de esgoto, muita coisa, porque a ignorância, o conhecimento do Islã, talvez nossa zona, mas dos europeus talvez aprenderam o Islã um pouco, embora não são muçulmanos. E nesse hadith diz que é um castigo, qualquer tipo de pandemia ou epidemia é um castigo, e diz, professor Lama, yab'athuhu Allahu ala man yasha, que ele envia para quem quer. E na verdade, em algumas epidemias ou pandemias, alguns sítios atinge e em alguns sítios não chega. Diz: وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Essa é boa nova, que essas pandemias e epidemias é uma misericórdia para os crentes. Imagina para os não muçulmanos, estão à rasca, têm medo de morrer. Tem medo de morrer. Que mais para os crentes é uma benção. E diz que ليس من أحد, que não há nenhum de vós يقع الطاعون, que atinge ou assola a pandemia ou epidemia na sua zona, claro, فيمكث في بلده, e vai manter-se no seu país, na sua zona, na sua aldeia, no seu bairro, se for a questão que dizem quarentena, ou na sua casa, só abrirão paciente. Aqui já é a questão da posição de um crente. Sóbria, deve ser paciente. Não ter medo, alguns até se mijam, alguns já fazem tudo, eles não querem morrer. Não é possível. Aqui o profeta diz que deve manter
no seu país. Sabiran, paciente, muhtasiban, e esperar a recompensa da parte da Allah. Tem que ser claro, isso não se diz. Esse hadith definiu e a causa e deu boa nova, e não só, deu alguns métodos de prevenção. De muhtasiban, essa quer dizer, manter no seu país a referida quarentena, que hoje os não muçulmanos, quase a maioria dos governos do mundo estão na unidade, que é haver quarentena. Uma delas, que infelizmente, por causa isso, na verdade, esse hadith chegasse na ONU e outros governos, era só de sua fronteira. A outro entrou no zona. Aliás, até chegar foi todas as pessoas manterem-se nas suas casas para não espalhar a doença. Aqui o profeta diz que manter manter o seu país sobe com essa condição. Deve ter paciência para aquelas pessoas que têm medo da doença acima de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, comprem todos. Imagine quando esse lado despacha, com as recomendações do Islã despacha, mas quando é coisa ligada à morte, eles cumprem todas as suas orientações. E muhtasiban, deve também esperar a recompensa dessa paciência. E diz aqui, وَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ. Essa pessoa está a cumprir todas essas recomendações do Islã, mas ele sabe também, na verdade, que lá não vai atingir nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ. Só daquilo que Allah escreveu para ele. إِلَّا كَانَ لَهُ. Só para essa pessoa, مثل أجر شهيد. E essa pessoa, essas condições, se porventura ali atingir, morrer, então terá, ou se não morrer, também terá a recompensa do mártir. Então, são essas recomendações de que é necessário haver, prevenção. Aqui temos essas medidas. Alguns ignorantes ficam aí a comentar que não, diz que essa coisa de 50 pessoas na mesquita, porque não sei o quê. E aqui sai o sual, aliás, uma pergunta na crença islâmica. Eles lançam uma pergunta. Diz que eles perguntam uma pergunta para qualquer pessoa. هل أحد بالأسباب ينافي توكل على الله? Será que você levar as causas ou as prevenções, será que isso contraria a confiança em Deus? Essa é a pergunta. Será que você, numa pessoa que está a se prevenir, prevenir-se, será que essa contraria aquilo que é a confiança em Allah? Diz, não, não, qual é o país que tem esse coronavírus? Diz, fulano, eu vou para lá. Eu sou muçulmano número 1, confio em Allah, e porque não há de me atingir só aquilo. Será que isso, então, essa pessoa está a suicidar-se e contraria claramente a lei disso? Então, aqui essa pessoa está paciente, e aqui o profeta recomenda as prevenções. Deve prevenir, que primeira coisa, deve manter no seu país, na sua zona, na sua aldeia, no seu bairro, na sua casa. Mas com essas condições, não é só ficar lá paciente, também à espera da recompensa de Allah, e não somente tem que saber que isso não há de mal atingir, só quando Allah escrever. Na verdade, você pode fechar qualquer sítio, porque lá tem outra tropa, não só os vírus, também a ventania pode trazer, de qualquer maneira. E você pode sair de emergência só para apanhar essa doença. Então, malha a prevenção. Se você preveniu e está apanhou, na verdade, a tristeza é muito diferente daquelas pessoas que andam a desafiar com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra narração diz que, conforme de outra narração de Amir, ou aliás, de Anas
رضي الله عنه نقطة صحيح البخاري في عامر diz que Saad ibn Abi Waqqas عن أبيه أنه سمع يسأل أسامة بن زيد que Saad ibn Abi Waqqas estava a perguntar o Usama bin Zayd ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم diz que o que você Saad estava a perguntar o que você ouviu o Usama acerca das pandemia ou epidemia فقال Usama diz قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجس que o ta'un é rijs, é uma doença, ou seja, é castigo. E disse, ursila ala ta'ifati min bani Israel, foi enviado, imagine, é uma doença enviada para um povo. Aqui foi enviado, aqui o hadith fala claramente que foi enviado para o povo de Israel. E castigo foi enviado, mas em forma de pandemia, para o povo de Israel. E aqui o profeta diz, ou antes de você, numa que antes desse povo de Muhammad sallallahu nós já houveram várias pandemias, várias epidemias, que numa que é enviado. A qualquer momento, porque já sabemos que um pássaro, qualquer animal, pode trazer naquela zona a qualquer meio, por causa do castigo de Allah e ser a causa dos nossos pecados, nós atraímos por causa do nosso comportamento. E disse, فَإِذَا سَمِعْتُمُ بِهِ بِأَرْضٍ, se porventura vós que estão a ouvir numa terra, num país, num continente que já existe uma pandemia, uma epidemia naquela terra, naquele país, فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ, não podem ir para lá. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ, e se porventura também acontecer, ouvir num país, numa zona, numa aldeia, num bairro, وَأَنْتُمْ بِهَا, enquanto vocês estão naquela terra, já temos duas condições, aliás, duas particularidades. Há aquele que ouvir que já está numa província, num país, então você não pode viajar para aquele país. Essa é uma das prevenções que infelizmente espalhou-se por causa de os governos ignorar esse hadith, que seria na verdade os muçulmanos naqueles países contribuir para os seus governantes, que nós temos matéria acerca das pandemias, que temos o Islã já anunciou há 1400 anos acerca das grandes prevenções que se os governos decretassem fechar todas as fronteiras, e se então num país ninguém pode sair de uma província a outra, fechar todas as estradas, e se acelerar cada um, na verdade, na sua casa, não sair, ser uma quarentena obrigatória. Aquele que sair na rua é só capturar por na cadeia ou qualquer outro sítio. Esse que é porque há aquelas pessoas que querem desafiar com os seus governos. Então aqui o professor diz que se porventura estar numa terra, ouvirem que já um sítio já atingiu, vocês não podem viajar para aquela terra. E se porventura cair numa terra que vocês estão a viver, فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ, não podem sair naquela terra a fugir. E aqui também outro erro. As pessoas já viram que começou na China, cada um começou a tirar o seu aluno, o seu trabalhador, o seu concidadão. Assim foi a causa da expansão por causa da ignorância desse hadith. E na verdade os governos são culpados. Os muçulmanos daqueles países tinham que ir contribuir com a excelência. Não, esse método aqui é perigoso. Mantém essas pessoas lá na China, ninguém pode sair daqui. Ou se está qualquer país do mundo atingiu, não pode sair. Nem que seja o único caso, ninguém pode viajar, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Então, e aqui o profeta mencionou, fala tahruju firara min, não podem sair a fugirem dela. E isso que está acontecendo, cada um está a fugir de um país para outro. E é a causa que eu quero me apanhar na minha aldeia, com meus familiares, com meus filhos, então esses assim estão a espalhar. Então esse hadith é narração de Imam Bukhari e Muslim nos seus livros de autenticidade. Aqui noutra narração de Bukhari e de Muslim diz, إذا سمعتم بالطاعون, quando vocês ouvirem uma pandemia, uma epidemia, بأرض, numa terra, فلا تدخلوها, não pode entrar. وإذا وقع بأرض وأنتم بها, quando acontecer numa terra onde você está,
fala takhruju minha, não podem sair nessa terra. Então, aqui, claramente, é a posição das prevenções. E temos aqui uma das grandes prevenções. Aliás, para os governos naquele tempo, aqui vamos embora muito longo, mas isso aconteceu para isso, uma recomendação para os governos, os estados do mundo. Temos aqui a hadith tirou o Imam Bukhari Muslim, nos seus livros, através de Ibn Abbas, que no tempo de Umar ibn al-Khattab, que sabemos que é o segundo califa do Islã, e sabemos numa viagem do Estado, do governo, ele diz que Ibn Abbas, o Umar ibn al-Khattab diz, Haraja ila Sham, ele saiu para o Sham. Sham são, dizíamos, países da Jordânia, Síria, Líbano e outros. Diz, حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الجنود, que quando está em uma zona chamada entre Medina e Meca, quando ia para Sham, encontrou com o general do exército, que é Abu Ubaida ibn al-Jarrah. E sabemos que Abu Ubaida ibn al-Jarrah, quando subiu Umar ibn al-Khattab como o líder, ou seja, o líder dos muçulmanos, exonerou o Khalid ibn Walid, para as pessoas não pensar que a vitória, sempre quem conquista a vitória está com Khalid ibn Walid, exonerou a ele e fez com que subisse no seu lugar como o ministro da defesa, ou general, o Ubaida al-Jarrah. E sabemos a história, Abu Ubaida al-Jarrah, um dos Bashirina, dos 10 Bashirina do Jannah, são uma das pessoas, 10 pessoas foram dadas as boas novas da entrada do paraíso. E sabemos que a boa nova de Abu Ubaida al-Jarrah é de que numa das guerras ele tirou a descrença do seu pai. É só que o seu pai estava no lado do descrente e ele dos muçulmanos, e mesmo assim foi tirar, que era a matar, e as pessoas discutiram acerca desse episódio, e o Alcorão revelou acerca dessa parte do Abu Ubaida al-Jarrah. Ibn al-Jarrah diz que لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. Então, que nunca há de apanhar alguém que crê em Allah, que ama Allah e seu mensageiro, que vão amar os seus inimigos, nem que sejam aqueles que guerreiam contra Allah e seu mensageiro, nem que sejam seus pais. Então, assim, acalmaram acerca dessa discussão. Aqui, nessa comitiva presidencial do Umar ibn al-Khattab, iam para Sham, e quando chegaram nessa zona, veio Abu Ubaida e disse, com a sua tropa, disse, فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالْأَرْضِ, que já tem pandemia no Sham. E disse Ibn Abbas, radiallahu anhu, فَقَالَ عُمَرْ أُدْعُوا لِي الْمُهَاجِرِينَ. Então, esse Umar ibn al-Khattab, sua comitiva, todos eles não sabiam a prevenção acerca das pandemias, só queriam uma maneira de analisar, ou a maneira de tentar como é que podemos fazer se lá tem uma pandemia. E chamou os muhajirin, são os que vieram de Meca, e diz que os primeiros para dar um conselho, e depois desse conselho divergiram. Alguns deles disseram, يا أمير المؤمنين خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع, وقال بعضهم معك, que você saíste no assunto, então você não pode voltar, sua viagem deve continuar. E depois de que divergiram, chamou os Ansar também divergiram. Chamou aqueles grandes já idosos dos Muhajirina. Eles disseram que a Amir al-Mu'minin é melhor você voltar. Voltar. Antarja bin Nas, wala taqdimu ala hada al-waba, que você não pode ir para Sham por causa dessa pandemia que está lá. Isso estava a tirar sem nenhum hadith, isso para provar que mesmo aqueles grandes, há coisa que eles não sabiam. Imagina essa comitê de Umar ibn al-Khattab. O Umar ibn al-Khattab era a pessoa mais próxima do profeta sallallahu alaihi wasallam, o líder dos muçulmanos. Então, mas essa matéria acerca da prevenção não sabia, mas eles já
estavam a sugerir a questão de opinião, esses do Muhajirin, não, deve voltar, não pode levar as pessoas, embora é uma comitiva presidencial, não pode levar para Sham. E depois diz Fanada Umar Finnas, inni musabbih ala dhahri fa asbihu alayhi, que eu já vou voltar para Medina e que vocês devem voltar, já como presidente, quando autorizar, aliás, decretar, já ninguém pode conquistar, contrariar daquilo que é a ordem do presidente. E aqui uma surpresa. قال أبو عبيدة الجراح ابن الجراح أفرارا من قدر الله. Aqui, imagine, aqui é um ministro, um general, uma comitiva, um conselho de ministro, um encontro com o presidente. E Abu Ubaida ibn Jarrah, quem impulsou foi Umar ibn Khattab. Mesmo assim, trouxe uma coisa muito espantosa, estranha. Numa que isso, para dizer, é uma lição para... Pode cair uma coisa... a uma pessoa que sabe, uma pessoa muito enorme, fazer uma coisa para ser uma coisa mesquinha, por vários fatores. E aqui Abu Ubaida diz para o presidente, Umar ibn Khattab, diz, Afirara, você está a fugir, min qadarillah, você está a fugir o destino de Allah. Então, aqui, para caros telespectadores ouvintes, precisa prestar atenção que não só a população qualquer, mas também uma pode sair, uma pessoa que você respeitava, uma coisa, uma linguagem até você admirar. Então é preciso conter. Umar focala, Umar disse, Lau gairuka, qalaha, ya Abu Ubaida. Abu Ubaida, você, essa linguagem poderia ser fora de si. Você, primeira coisa, você é general, você é ministro, você foi dado a boa nova do Jannah, você tem muito conhecimento. Essa linguagem, você... quando tira para mim, quando ele não aumentou, mas é uma tradução dessa palavra, diz, seria fora de si, numa que seria uma pessoa mais baixa ao seu nível em conhecimento e posição governamental. E Umar respondeu que, não, isso de facto. E ele respondeu de uma maneira também muito boa, uma maneira inteligente. Ele diz, não, que nós, se de facto estamos a fugir, nafirru min qadarillah, nós estamos a fugir o destino de Allah, ila qadarillah, para também o destino de Allah. Então, aqui, caros telespectadores ouvintes, para respondermos para qualquer ignorante que criticar essas medidas que o governo propôs e os muçulmanos estão a cumprir. De quando um dia decretar serem leis, nós pedimos a Allah para que não se espalhe em Moçambique. Amém. Que essa pessoa que está doente também seja curada e Amém. Alguns também, pode haver escondido também que sejam curados. Aqui quando diz que não, quase 50, podemos lhe dar 200, não vai ficar doente. Será que isso, até alguns dizem que essa é lei da Allah, quando ele 50, quem trouxe é Sharia. Então, essa, Umar aqui, na verdade, ele diz, concordo, sim, eu estou a fugir o destino de Allah. Então, nós quando rezamos 50 ou 10 ou 15, sim, nós temos medo, na verdade, dessa pandemia, estamos a prevenir, nós estamos a fugir essa pandemia na prevenção. Contágio. Na prevenção, como é que é? É destino de Allah, sim, estamos a fugir, e também estamos a fugir para o destino de Allah, que é a prevenção. Então, é essa a resposta que nós podemos dar com esse exemplo do nosso Harifa do Islã. E não só, não limitou assim, uma diz, Ara'ay, você já viste, Lau kana laka ibn, se você tivesse camelos, habatati wadiyan lahu udwati ihdahuma, que está num vale, tem um deles, hasbatun wa ukhra jadbat, uma delas tem capim já ser outro verde. Diz, alaysa in ra'at la hasabat ra'atuha, você não sabe que se uma delas poderia, se for a pastar noutra, poderia atingir biqadarillah, e poderia atingir com o poder de Allah. Wa in ra'at al-jadaba ra'at biqadarillah, e você está no outro, numa que estava a dizer que essa é uma elevação. Estava a dar exemplo que imagine você tem seus camelos, um capim verde, outro vermelho, mas esse vale muito fundo.
uma delas está a passar na outra. Será que tudo isso aí não mostra o poder de Allah? E depois disso, algum tempo dessa de conversa, foi já Abdurrahman bin Auf, que veio, o Abdurrahman bin Auf, também sabemos, das pessoas também foi dado a boa nova de entrada do paraíso. E diz, وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَاتٍ, que estava já ausente, قال إن عندي في هذا علم, eu tenho conhecimento acerca disso. Diz que سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, e é que ouvi o enviado de Deus, capaz e as bênçãos de Allah, a dizer: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدم عليه, que se porventura ouvir uma pandemia, uma epidemia numa zona, não podem ir para lá, não podem viajar para lá. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا, e se vocês ouvir um sítio na vossa zona, no vosso país, na vossa zona, não podem sair por causa do medo dessa pandemia. E diz, قال فحمد عمر ثم انصرف, que o Umar agradeceu a Allah e depois foi embora. Então essa é a passagem numa viagem presidencial, que o Omar já estava se a esforçar em questão de inteligência, mas depois desse esforço e obteve para voltar, e foi reforçado com essa passagem de Abdurrahman bin Auf, que trazia já o conhecimento acerca da prevenção. Então aqui sabemos que imagina o nível de Omar do imã, que depois de todos os profetas e mensageiros que já passaram, o melhor é Abu Bakr as-Siddiq, depois de Abu Bakr as-Siddiq, o melhor desse povo é Umar ibn al-Khattab, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia: não bakia min al-anbiya lakan Umar, se faltassem alguns profetas a serem enviados, seria Umar. Imagina o nível da fé. O Satanás fugia dele, mesmo assim Umar ibn al-Khattab fazia a prevenção acerca da sua vida. E aqui nós temos aqui outra vantagem: se porventura ocorrer nos atingir uma boa nova para um crente que pratica boas obras, porque sabemos que a morte é infalível, que o Alcorão diz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, que diga ao Muhammad para eles que aquela morte que vocês estão a fugir há de vos apanhar. ثم تردون إلى عالم الغيب, que você vai ser devolvido para o conhecimento invisível. Aqui é uma boa nova para aquelas pessoas que já, nesses países, que já morreram enquanto eram muçulmanos, crentes, e praticavam, uma boa nova para ele. E aqueles também que vão atingir qualquer país, fora de Moçambique, que já as pessoas já morreram, ou que estão mesmo, que nós pedimos que estão doentes, para Allah dar a shifa, ou seja, a cura. Aqui tem uma boa nova: se porventura você, qualquer pandemia que você morrer, seja ela cólera, ébola e outros, o coronavírus, aqui temos aqui o hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, diz: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة, que os mártires são 5, e diz: وذكر منهم المطعون, e dentre eles o professor mencionou as pessoas que morrem com qualquer tipo de pandemia. Então, se um muçulmano morreu por causa de cólera, de ébola, coronavírus e outras pandemias que há de vir no futuro, então essas pessoas morrem como mártir. Então é uma boa nova para essa pessoa. Eu queria dar a vantagem do mártir. Primeira coisa, o mártir ele não morre, mas sim fica a ser alimentado perante Allah, conforme o Alcorão diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Não podem vocês achar ou julgar que aquelas pessoas que foram mortas no caminho de Deus, na Guerra Santa, que são mortas, mas sim estão vivos perante o seu Senhor, estão sendo alimentados. E no outro hadith, aliás, não só os mártires também não apodrecem, conforme o hadith de Jabri, que quando foi de Muslim, quando foi visitar, aliás, tirar uma da sepultura para outra, ou apanhou o pai intacto. E outra vantagem: os shahids, os mártires, a honra de intercessar para os seus familiares, para que estão julgados para o inferno, para o paraíso.
E não só, o hadith de Muslim, acho que muitos homens gostam, cada shahid, ou cada mártir no paraíso, terá, conforme o hadith de Muslim, Ithnan, Wasab'ina, Imaki, ou Hura'iki, qualquer shahid, um mártir terá cerca de 72 mulheres no paraíso. Então, embora difícil, mas aquela pessoa que já lá já decretou que vão morrer com pandemia, seja esta ou outra, então deve ter paciência e ter boa nova. Temos aqui esse hadith, outro de Abu Huraira radiyallahu anhu, diz que, também de Bukhari, diz, Cara Salama, ma tu'adduna ash-shahid fikum. O profeta diz que, o que você acham? Quem é mártir entre vós? Aqui o profeta, a sua linguagem era diversa, às vezes era em pergunta, assim, em informação ou em discurso. E essa foi a maneira de pergunta, diz, o que você já acha? Quem é mártir entre vós? Diz, Qalu, Ya Rasulallah, man qutila fi sabilillah fahuwa shahid. Aquela pessoa que foi morta no caminho de Allah, de Deus, é mártir. Então ele diz, Inna shuhada ummati idan laqalil. Então, se for assim, só aquele que morre no caminho de Allah, ou a divulgar, ou a defender a causa de Allah, então, os mártires no meu povo são poucos. Quando famanimhum ya Rasulallah, e disseram, o enviado de Deus, então, quem são os mártires? Diz que, olha, man qutila fi sabilillah fahuwa shahid, aquela pessoa que foi morta no caminho de Allah, no caminho de Deus, a defender a religião de Deus, então essa pessoa é mártir. E diz, uma mata fi sabila. Aqui tem ser morto e morrer. Morrer pode apanhar uma doença qualquer, então também é contado como mártir. E diz, fahuwa shahid. E diz, uma mata fi ta'un. Esse aqui é o nosso tema já. Aquela pessoa que morrer por causa da pandemia ou epidemia, essa pessoa também é mártir. E diz, fahuwa shahid. Uma mata fi batni fahuwa shahid. Também é pessoa boa nova, que aquela pessoa que morrer qualquer doença da barriga ou estômago, também essa pessoa morre como shahid. Nós já, o nosso tema não era tipo de show, poderia mencionar vários, mas o nosso foco, queríamos que mencionar, dar boa nova àqueles que são crentes, de que não precisa ter medo até se mijar, para tranquilizar. Não precisa. Então, a prevenção é crucial, é fundamental. Seja as primeiras do Islã, que esse já mencionamos, e as segundas são aquelas do governo, deve-se acatar. Ninguém pode vir em nome da religião dizer, não, eu vou aderir, não, isso vem do Alcorão, vem do profeta, não, deve-se aderir. Porque a não aderência e de apanhar a doença, você é culpado. Você é culpado, é um próximo. Aliás, a primeira coisa, você violasse as recomendações do profeta sallallahu. Ouvimos aí essas recomendações, eles falam esse de lá, chama-se lá a-nahi, está proibido, é proibição, uma coisa proibida. E ouvimos aqui a passagem do Umar ibn al-Khattab, ele como presidente, o líder muçulmano, foi dada a boa nova do paraíso, antes de ele morrer, até poder que não, eu vou para lá também morrer para entrar no paraíso rápido, mas não fez isso. Cumpriu as ordens do profeta, cumpriu as opiniões do seu elenco, dos seus ministros, dos seus assessores, dos seus conselheiros, e nós apelamos à sociedade em geral, em especial os muçulmanos, para acatar as recomendações, seja dos dirigentes do governo, assim como dos dirigentes muçulmanos, a qualquer, mas porque o essencial aqui é para preservar a vida. E nós, antes de fechar, temos uma recomendação, que há um boato, há um insulto, há uma descrença, que o Satanás inspirou aos seus curandeiros feiticeiros, que há notícia de que no Alcorão ou no Mus'haf tem um cabelo que alguém sonhou, não sei se é Jinn ou Shaitan, que vai se tirar quando a pessoa põe na água, cura-se. Nós queríamos alertar. Primeira coisa, só o fato de alguém sonhar e se seguir, então é feitiçaria. Esse é o primeiro sinal, é um sonho satânico. Porque o Alcorão já mencionou, já certificou, de que innaka mayyit wa innahum mayyit, que o profeta já morreu na verdade. E o Abu Bakr as-Siddiq diz que
amma hada laqad dhuqt, que essa morte já provaste. E diz, la yumitaka Allah marratain, que Allah nunca vai lhe dar duas mortes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam já morreu. Definitivamente está enterrado na Medina, morreu como se morre qualquer um, está na sepultura embaixo da rede, e ele nunca há de saber o invisível. Tudo do futuro está nas mãos de Allah. E se alguém sonhou para nós fazermos algo, então esse já desmente o Alcorão, primeira coisa. Dois, fica descrente, porque o Alcorão diz que o profeta Salomão é o último profeta. Então, quando alguém vem com um sonho e divulga como um critério, aliás, como uma revelação, então já numa que desmentiu o Alcorão e desmentiu o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que eu sou o último profeta. Então, esse tipo de boato e mentira, as pessoas devem distanciar-se, que é um movimento satânico e, infelizmente, por causa de ignorâncias, havendo ânimos ou conhecedor da religião, espalharam a mentira através de Satanás. E nós pedíamos às pessoas que andam a espalhar essa devem assumir e arrepender-se, aliás, para Allah subhanahu wa ta'ala. E daquelas mensagens que eles andaram a lançar, que vão no Coran, vão no Mus'haf, tem um cabelo que você, quando põe na água, toma prevenção, é cura do coronavírus, também divulgar que não, Allah nos perdoa antes de nós morrer, porque a primeira coisa é insulto do próprio Alcorão, numa que o Alcorão já foi revelado há 1400 anos atrás. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, na sua era, houve várias pandemias, que esse cabelo o profeta Sallallahu não viu, aquele que recebeu. Os sahabas não viram. Uthman bin Affan, que escreveu, não viu. Zayd bin Thabit não viu. O Ibn Mas'ud não viu, mas outros não viram. Aqui estamos aqui no Sham, havia muçulmanos, haviam outros também não viram. O Umar ibn Khattab, quando viu essa pandemia, ele não anunciou para Sham que não, aí no Mus'haf tem um cabelo, levem, tomem. É permissão dessa pandemia. Abu Ayyub al-Ansar, então no Sham também atingiu, morreu por causa da pandemia. Nunca usou. Então nós alertamos que isso é descrença e nós apelamos essas pessoas que estão a lançar essa mensagem, que é insultar o Islã, a insultar o livro dos muçulmanos, que numa que Allah enviou um livro para o guia à sociedade, mas enviou um cabelo para curar. Só agora em 2020, em março, é que vai se descobrir esse cabelo para o coronavírus. E agora o outro cabelo para ébola e para outras pandemias que advêm. Então eu peço a Allah para essas pessoas se arrependerem por sinceramente o que fizeram. E temos indicações que alguns já até estão a vender ou a tomar água, que se arrependem, a acusarem pessoas que não existem. E essas também não são mensagens que saem na rede social, a dizer que você faz 10 mensagens, 100 mensagens, envia, se você não fazer vai morrer, se você não envia, vai... Tudo isso aqui é um movimento satânico. Esse é um movimento satânico, mais ou menos nós queríamos alertar a população, e já ouvimos quais são as prevenções, e tudo que for a prevenir a vida da sociedade, do mundo especial dos muçulmanos, é bem-vindo, porque imagina se as pessoas acabarem no globo, quem vai adorar Allah? Então é nesse contexto que qualquer medida que leva à prevenção, desde que seja lícita, é bem-vinda para o Islã. Jazakumullah khairan, Sheikh Owais Mutawalla. E para si, caro telespectador, acompanhou atentamente o tema em destaque que estamos a abordar acerca da posição do Islã, portanto, que tem a ver com dizia a posição do Islã acerca das pandemias ou epidemias e a sua prevenção. Caro telespectador, amigo ouvinte que está em nossa sintonia, acompanhou atentamente, portanto, acerca da posição do Islã, acerca das pandemias ou epidemias e a sua prevenção aqui na intervenção do nosso ilustre Sheikh Owais Mutawalla. Na verdade, é só voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, é para cada um de nós sentar, fazer balanço daquilo que ele tem feito, se ele faz para agradar Allah subhanahu wa ta'ala ou faz para o seu inglês ver, ser visto a mostrar as suas boas ações, as suas práticas. Você que sempre fica a relatar, a comentar, a falar da doença, apegue-se em fazer muito dhikr e voltemos para Allah subhanahu wa ta'ala.
É um momento oportuno para você sentar, veja só, já sobre a doença. Existiam ou existem alguns que viajavam para fora do país, ricos, nossos líderes, nossos presidentes, todo aquele que tem riqueza deixava seu país e ia para outro país. Agora estamos juntos. É para você fazer um balanço, veja só aqueles que estão presos, estão nas cadeias, que foram encarcerados já há tanto tempo, há tantos anos, e você só agora fica na sua casa. Veja só como é que você balança e avalia essas coisas. Vamos observar nosso intervalo, voltaremos já, inshallah. Não te esqueça, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Até já, não saia nada aí. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui do seu programa Islam em Foco da Hack TV, simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Portanto, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Owais Mutawalla. Estamos a falar da posição do Islã acerca das epidemias, ou pandemias, se quiser, e a sua prevenção. E nós acompanhamos aqui atentamente. Uma das prevenções é para você e eu, portanto, seguirmos as recomendações dos nossos líderes, portanto, dos nossos dirigentes aqui do país, não só dos nossos líderes que têm a ver com que defendem e também encaram o Islã. Portanto, não é para você e eu negligenciarmos aquelas informações que vêm através deles, dizer que não, como o Islã recomenda, porque tem alguns também que contestam, dizer que está a ver, hoje em dia, agora já determinam o número é determinado na mesquita, a pessoa não pode fazer o solat na mesquita em congregação, oram-se até o jamá, ou sofre, você, quer dizer, as pessoas que fazem solat, o número é contável, quer dizer, muita coisa que nós tentamos prejudicar e tentamos dificultar as coisas. Então, sendo assim, como vimos, é para cada um de nós seguir as recomendações do Islã, nos prevenir. Se mesmo nos chegar uma informação dizer que cada um de nós deverá fazer solat na sua casa, na sua residência, é para obedecer. A primeira coisa é vida, porque depois daí, sem vida, nós nunca iremos conseguir fazer ibada. Na mesma, você estando em casa, você poderá fazer ibada. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Man sami'a an-nida falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhr." Outro amigo ouvinte, o Nabi foi perguntado quais são essas, portanto, necessidades ou essas desculpas. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Al-khawf wal-marad." Al-marad é esta doença que está, portanto, a nos afetar, que está a assolar quase em todo o mundo. E sendo esta doença, aí há darura, há necessidade de cada um de nós seguir as recomendações e cada um de nós se prevenir. Sendo assim, amigo ouvinte e caro telespectador que está em nossa sintonia, é muito oportuno para interagir conosco. Temos os nossos contactos: 84 05 07 345. Repito, 84 05 07 345, ou para outro número, ou temos 87 40 50 734, 87 40 50 734. Você que está em nossa sintonia para, portanto, ligar e interagir conosco. Se tiver alguma questão, uma interrogação, poderá ligar e expor a sua pergunta, a sua inquietação. Iremos direcionar ao nosso eminente Sheikh Owais Mutawalla. Os mesmos contactos poderá usar no envio de mensagem. Iremos encaminhar mais uma vez ao nosso convidado. Repetimos: 84 05
07 345 84 05 07 345 ou para 87 40 50 734 87 40 50 73 4. Ligue e participe. Portanto, indo para o nosso espaço de perguntas e respostas, na verdade eu terei uma lição aqui, como sabe, porque muitos de nós, quando aparece-nos, assola-nos uma pandemia ou epidemia, quando começa a interpretar mal, não pacientamos, ficamos a comentar. E nós, perante a sua explanação, eu terei, portanto, proveito que, segundo aquilo que for a nos assolar, a nos afetar, quer dizer, o muçulmano tem que estar firme e reconhecer que isto aqui é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala envia para o povo que ele quiser, ou uma região, ou um país que ele quiser. E outro proveito que eu terei, todo aquele que for feito morrer, quer dizer, primeiro é misericórdia, rehma para os crentes, os muçulmanos. E também temos que pacientar. Todo aquele que pacienta sabe que, por exemplo, o paciente morre ou e afeta essa doença, morre como um mártir. Mas vamos para mais ver um encontro do nosso irmão Ibrahim. Irmão Ibrahim já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Portanto, vou pedir mesmo a realização. Aqui nos estúdios não temos som. Irmão Ibrahim já está a participar. Assalamu alaikum. Wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora sim, a sua questão, contribuição, irmão? Sim, alhamdulillah, o programa está bem-vindo. Só a minha preocupação que eu queria colocar é a seguinte. Por exemplo, nós estamos com essa pandemia que está a assolar a nível mundial. Então, o que eu queria saber, a preocupação é de nós muçulmanos. Em caso dessa doença abranger a um muçulmano, e lá onde as pessoas serão reassentadas, lá não tem muçulmanos que estarão a cuidar neste para dar água, para fazer o wudu, para fazer solar, que é a parte mais importante. Neste sentido, a pessoa poderá fazer solar antes de ter um wudu. Exato. A questão chegou? É tudo, irmão Ibrahim? É tudo. Fique em nossa sintonia. Jazakallahu khaira pela sua participação. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, é simples. Qualquer doença, verifica se em fazer o wudu prejudica o doente, se não prejudica, faz o wudu. Mas se o doente não se movimenta, não sei como é só afetado, talvez poderia estar com o nosso lado médico para, já que assistir a uma pessoa já atacada, se consegue locomover-se qualquer. Se não for possível, usa a reia, faz tayammum. Se for fazer, usa um pouco, aliás, a reia pura para fazer o tayammum e para fazer solat sem necessariamente usar a água. E nós temos acompanhado, por exemplo, na Itália está a matar muita gente, lá os corpos são cremados, quer dizer, queimam. Aquilo em termos do Sharia, o Sharia dizia, o que é que diz mesmo? Quer dizer, os simora que são recolhidos os corpos, são queimados, e daí... Talvez é questão da, não sei se é tradução ou crença, mas se for muçulmano pode ser queimado, tem que ser lavado e enterrado. Da mesma maneira que tratam, então enterrado. Se esse cadáver morto pode transmitir a doença, então pode-se usar equipamento médico para a sua, como é que é, para lavar o meio e depois tocar para ser enterrado. Você vamos para Murupula, encontro o nosso irmão Abdul Bandeira. Irmão Abdul já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Está a acompanhar o programa? Sim, estou acompanhando perfeitamente. Exato, vamos à sua questão, irmão Abdul. A minha inquietação é a seguinte, acerca desses que andam a sonhar, não sei quem, isto, aquilo, tudo, por que é que não deixam tudo para Allah, que é o destinator? Agora, só sonham quando há esses casos, não sonham alguma coisa bem-vinda? Por que é que não sonham coisas boas para nos dizer que amanhã vai acontecer isto, temos que fazer aquilo, não sei o que, só sonham quando há essas coisas epidêmicas? Exato, é tudo, irmão? Sim, inshallah, para mim era essa inquietação. Estou muito frustrado. Esses sonhos acabam de nos desviar para aqueles nossos irmãos recentemente que estão entrando no Islã, estão a ser bem caminhados. Depois, quando são esses tipos de sonhos, não sei que, eles podem vir mesmo
destruir-se, ficar desencaminhados. Então Exato. isso não fica bem para próprios muçulmanos. Se é que é um muçulmano, é melhor mesmo fazer arrependimento. Isso não está bem. Aí está, portanto, a sua e a minha obrigação de sairmos à procura do conhecimento, porque todo aquele que não se preocupa em aprender irá manter-se, portanto, ignorante e a desviar as pessoas. Jazakallahu khaira pela sua companhia, ou seja, a sua ligação, irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, está a comentar, Sheikh? Não, não é comentário aquilo, porque isso gira entre ignorantes, só que sentimos, né? Que Exato. as pessoas conhecem, como está a favor deles, me perguntam usarmos as suas terras. Por exemplo, aqui, os que estão aqui na Nampula, como é que chega a áudio, tudo, televisão, rádio. Ninguém quis ouvir, cada um só implementou. E andam a espalhar. Andam a espalhar. Muito, isso aqui é triste. Então, é aquele nosso tema de anticristo, da Dajjal, que vai desviar muita gente por causa dessa tudo que é aquilo que é fácil, que leva para o inferno. Então Mas uma participação, Sheikh, a partir do interior da cidade de Nampula, enquanto o nosso irmão Abdul, que se encontra na zona, no prédio Girassol. Irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Está a acompanhar o programa? Estou a acompanhar, sim. O que é que aproveitou em termos de prevenção? Não, eu tenho essas preocupações. Alhamdulillah, as mensagens estão bem-vindas. Sim. Porque as mensagens estão bem-vindas, alhamdulillah, já estão a chegar, já chegaram. Para quem escuta, já está inteirado. Exato. Agora, Exatamente para a sua questão? tenho uma questão de... Tempo da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, realmente apareciam essas mídias epidemias e parecia balar. Agora, e ele, quando assim acontecesse, faziam azar e ou a Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fazia conosco. Agora, hoje nós estamos a fazer esse viagem de música, a Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Como é que nós somos? Será que somos orgulhosos ou nós estamos a ver esse não só desse epidemia de coronavírus, mesmo de cólera, mesmo de cheia, mas tantas epidemias que vão nos dar. Então, estamos bem muito cuidados, mesmo muçulmanos, estamos esperando do governo para que lance isso e mantenha. Agora, nós, onde é que vamos trabalhar, onde é que vamos lançar esse comportamento? Pois é, irmão Abdul, jazakallahu khaira, Cimento, pela sua participação. A recomendação, o recado ficou, portanto, para o nosso Sheikh, e ele é um dos membros do Conselho de Alimos aqui na nossa cidade, província de Nampula. Na verdade, Sheikh, o que se espera, beijo, qual é o problema de nós implementarmos, o que é que falta aqueles que fazem adhan, de recomendar às pessoas, cada um fazer solat na sua devida casa, no seu devido lugar. No tempo, como disse o irmão, no tempo do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, exemplo, choveu, houve uma chuva torrencial, Muhammad sempre dizia, "Sallu fi rihalikum fi buyutikum." Agora, nós já fomos assolados com essa pandemia ou epidemia. O que é que falta, Sheikh? Mas antes vamos para Quilimane, enquanto a nossa irmã Safina, Salim de Quilimane. Irmã Safina, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Irmã Safina, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Como está, irmão? Sheikh, consegue ouvir? Sim, consigo. Sim, irmã Safina. Eu estou a ouvir muito bem, alhamdulillah. Como Agora está? sim, agora nós aqui nos estúdios nem pelo menos captar a sua voz, não conseguíamos. Agora sim, alhamdulillah. Como está, irmã Safina? Alhamdulillah. Chegam mais? Alhamdulillah, não sei como desaparecidas, zangavas conosco, né? Alhamdulillah. Sim, irmã Safina. Apenas a comentar ou a acrescentar algo que já foi dito aí, dizer aí de lamentar mesmo imenso, é que às vezes o alimento é uma mentira, depois aquela mentira torna-se parece que é realidade. Ontem mesmo saiu um irmão da mesquita depois de fazer a para aqui em casa, de tipo assim, quero ver assim, o Corão é verdade, tem, até já numeram sura, dizem que os tais fios de cabelo estão no Suratul Baqarah e Suratul Yasin. Dizem que esses tais cabelos estão lá. Então, isso é de lamentar. Depois uma nós ficamos preocupados, isso não vale a pena. Para eles, eu lhe dei um Corão novo. Será que esse foi um Corão novo? Que ainda não foi usado. Você pega esse Corão novo. Para tu tentares procurar esse cabelo, sei que na verdade existe. Então, como viram um Corão novo, não apanhou nada desse cabelo. E não sei se é cabelo, talvez a minha questão seja para
as 6 pessoas que já apanharam esse cabelo. Eu queria saber de que cor é esse cabelo. Ou talvez só confundir com aquele fio que anda para nome, que fica ali no meio do Corão. Exato. Ou depois de estar gasto, sei lá. Então, talvez minha questão seria que eu queria saber deles. Mashallah. E tudo, irmã Safina? É tudo, assalamu alaikum, na voz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillah khairan pela sua contribuição e sua participação. Sim, Sheikh. O que é que falta mesmo para nós não implementarmos esse adhan? Essas recomendações? Não, nós, por acaso, o Conselho já sentou, o núcleo da Mesquita já sentou, acho que também o Conselho já sentou. E já se deliberou, só que o papel ainda não saiu para circular na Mesquita. Já se recomendou, embora, como é que é? Opiniões diferentes, mas Exato. daquilo que eu sei, do Conselho da Área, me recomendam 50 pessoas em cada mesquita, aliás, em cada solat, e assim... Isso é em cada solat. em cada solat e depois... Mas antes, Sheikh, vamos reter o seu fio de pensamento, vamos para a cidade da Beira, encontro o nosso irmão Juma. Irmão Juma, já está a participar, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Por ser o nosso último telespectador, já está a participar, a sua contribuição à questão? A minha questão eu queria saber quanto ao assunto do Mazini, que vive um bocado, que tem sempre que pode aparecer na mesquita para fazer a Dani. Então, alô? Sim. Eu queria saber, suponhamos que o Mazini vive um bocado distante do local da mesquita e ele vai distante ou atravessa ou usa meio de transporte para chegar na mesquita. Com essa epidemia que está acontecendo, ou ele tem que usar o mesmo meio de transporte, ou ele pode vir se juntar com alguém que tenha o mesmo problema. Não sei como é que pode ser, não sei se é permitido mesmo vir à mesquita ou não pode ficar. Agora, irmão Juma é nosso muadzin da Beira, aí, uma das mesquitas aí na cidade da Beira. Não percebi? Eu disse que o nosso irmão Juma é muadzin, faz adhan. Não, só perceber, desculpa. Eu disse que o irmão Juma... Não, eu não sou Muazin, né? Mas pronto, eu estou a falar isso acerca de um Muazin que tem que estar distante, estava tendo percebido esse assunto. Em comentário, eu queria saber mesmo o que é preciso. Ele vive distante da mesquita. Okay. Então procurou saber se é preciso usar um transporte, será que é obrigatório ele ir à mesquita fazer a dano ou não. É tudo, irmão? Outra questão é quando o local, o momento do salat, né? Exato. Da partição dos salates. Vamos supor que o primeiro grupo que está a fazer o salat exista alguém que tenha contaminado. E o que é o mesmo local onde está a fazer o salat também, entre outro grupo, para fazer o salat. Isso pode vir contaminar o segundo grupo ou o terceiro. Queria saber como é que é. Qual é a explicação. Chegou a última questão, Sheikh? Já achei que sim. É tudo, irmão Juma. Portanto, o essencial ficou, jazakallahu khairan pela sua participação, sim, Sheikh. Sim, começamos assim. Sim, já saíram as recomendações, mas aquilo que eu decorei, pelo menos daquilo que do núcleo da mesquita já tirou, é quase próximo do Conselho da Área, a mesma coisa. Nós recomendamos de que o poder deve voltar para o imam e o muaddin. No sentido, o primeiro passo, todas as mesquitas devem apagar o horário de salat, no circular. Cingirem a entrada da hora de salat. Numa que se entrou Zawá, porque a nível nacional as pessoas acostumaram 12h30, o que é errado. Deve basear-se do sol. Então baixa o sol inclinar-se para o Zawá ou para já a sombra de uma pessoa inclinar-se. Então já entrou a hora, seja 11h40, 50, vai depender. Exato. Sim. Então aí o Muad teve de dominar a hora de entrada do salat para não desviar ou não fazer perder o salat das pessoas. Então logo que entrar a hora do salat, o Muad deve correr fazer o adhan. E logo também o imam tem que vir fazer o salat para cumprir que é, porque o jamaat considerado oficial é o primeiro jamaat, não o sexto, o quinto, não. Então logo que fazer o adhan, não pode haver tolerância. Fez o adhan, fez o iqama, isso em todos os salat, sem exceção. Fez o adhan, fez o iqama, nem que seja 2, 3 pessoas. E logo também que darem salam devem abandonar a mesquita para evitar
o decreto do governo que não pode ser mais que 50. Então aí já vão evitar. Os que devem vir, então temos aquela abertura. Porque não é necessário, o segundo chamado já são livres. Pode fazer 2 pessoas, a pessoa pode fazer sozinho. A questão da repetição do salário da mesquita, que o Jamaat considerado oficial é aquele do imam, o rátibo, o imam oficial. Então, porque isso, a divergência da repetição do salário já nasce deste tempo do profeta Sallallahu até o nosso tempo. Eu vou dar a citar aquele hadith sahih, quando Abu Bakr, atrasou. E o profeta Sallallahu diz que quem pode dar caridade a isso? Então, as pessoas que foram repetir o salat, juntar, aliás, o salat da Abu Bakr, foram as pessoas que já tinham feito o salat, mas fizeram o salat da Abu Bakr. Isso é uma passagem. Temos aqui também o Musannaf de Abdul Razak, no seu Musannaf, tem uma passagem que Ibn Mas'ud atrasou o salat com seus estudantes. Façalu furada, cada um rezou sozinho. Então aqui, basta já o primeiro imam fazer o salat oficial, 2, 3 pessoas, aquele que aparecer naquela hora, abandonar. Então já aquelas pessoas que virem, já temos desculpa para prevenção. Podem fazer ali 1, 2, 3 Jamaat, 4, 5 na mesma hora. Temos a questão do Juma. O Juma também vai na mesma ótica. O Juma, o Muadhin, sabe, entrou na hora, fez o Adhan. E logo o imam tem que subir no khutbah. Faz, e o khutbah não pode exceder a 10 minutos. Não pode exceder 10 minutos também. Logo que dar o salam deve abandonar. São essas recomendações, mais ou menos, a questão do salat. A questão do Qunut também já foi recomendado que a mesquita deve. Falando do Qunut, até temos aqui a questão do nosso irmão Nurdin, ele está preso, está na penitenciária. Ele disse assim, que tem uma seguinte pergunta, Sheikh. A pergunta é, será que podemos efetuar doar aquele que é Qunut em todas as orações obrigatórias ou não? Porque nós lutamos aqui na prisão, acima de tudo. Um outro problema, estamos confusos. Podemos fazer ou não? Sim, não, o Qunut vocês podem fazer. Podem fazer, que o Qunut, que realmente tem qualquer tipo de Qunut tem a sua essência, porque só inimigo você tem que mencionar aqueles seus, como é que estás a lutar contra o nome dele, mencionar, por exemplo, que se das forças governamentais de Moçambique, se forem a fazer Qunut, ou se fosse um decreto das mesquitas, tínhamos que fazer que Allahumma alayka, como é que Tamardina em Cabo Delgado, oh Allah, contra os insurgentes em Cabo Delgado, destrua ele, a sua mãe, devolva a ele, destrua a parte dos seus, como é que os pés nos seus braços, como é que as pessoas que como é que capacitam a ele monetariamente. Então aí você tem que mencionar, no caso do coronavírus, a epidemia, tem que mencionar que se não conseguirem árabe, então menciona em português, que Allah devolva, ou como é que é essa doença, onde que vinha, ou vai para, devolva, agora não sei se para o oceano há de morrer os peixes. Então você quer que Allah previna o nosso país como é que da epidemia, previna a nossa gente, dos muçulmanos, dos países muçulmanos. Então tem que mencionar a própria pandemia para ser Allah retirar o nosso país e nos proteger a todos nós. Sim. Essa aqui é a questão de todos os salados no Qunut, se as mesquitas forem a fazer. Aí pode-se fazer, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Sim. Agora, suponhamos aqui, o governo já decretou a dizer que só tem que estar lá 50 pessoas numa mesquita ou igreja. Sim. Agora, para aquela mesquita que é grande. Não. Aí é nessa. Por isso falamos de que esse número, se nós seguirmos essa regra, por exemplo, já falamos, o Muadhin, o poder, primeiro nós já devolvemos o poder para o imam e o Muadhin. Como era na era do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Muadhin fazia o Adhan, logo que visse o profeta, ele fazia o Iqama. Então não tinha um horário escrito que 12h30 não havia. E às vezes quando fosse Isha, o profeta às vezes quando fosse que vi que as pessoas estavam cansadas, saía cedo, fazia cedo ou rezava tarde, dependia. Então já estamos a devolver o poder nas mesquitas para o imam e o Muadhin. Por isso disse, se for num Juma ou qualquer salat, o Muadhin, logo que fazer o Adhan, tem que fazer o Iqama. Eu vou dar exemplo no Juma. O Muadhin faz o Adhan.
logo o imam deve subir para o khutbah e não pode exceder mais que 10 minutos. Se aparecer 2, 3 pessoas já é jamá. Tem que fazer o salat de uma com essas pessoas. Fez salat de uma, acabou, e retirar a mesquita. Aquelas pessoas que há de vir, devem fazer o dohor. Não pode repetir numa mesquita 2 khutbah, 2 jumá, não. Deve fazer o dohor. Sim, é nesse contexto que... Então, essas medidas é para não ir acima de 50. Então, se os muadhin e os imãs cumprirem essas medidas, não há de ser preciso fechar as mesquitas, não há de ser preciso dar as pessoas, fazer bicha, como estamos assistindo algumas mesquitas aqui na cidade. Não há de ser preciso... São problemas daqui para lá. Sim, 50, não precisa. O Muad tem que, por exemplo, agora são 11, vamos para 11... 11h45 que entra com os horários. Não, depende, porque o dia muda, né? Mas o Muad deve dominar a hora de salat. Entrou a hora logo na primeira, e esse é o melhor salat. Aliás, a melhor ação, a salat ala waqtiha. Isso já está a cumprir com o hadith Bukhari de Muslim. Então, o muadhin com o imam há o poder agora, nessa pandemia, por isso às vezes há um mal que traz o bem. O poder deve voltar para o muadhin e o imam, como assim o professor Salama tinha na sua mesquita. Então, os horários devem ser apagados nas mesquitas todas. E só o muadhin que vai coordenar com o imam, com quem? O muadhin com o imam, assim. Ele já sabe, entrou agora a hora de salat. Fez a dani. E o imam não pode demorar. Fez o adhan, tem que fazer cama, fez salat, salam, é 2 pessoas, deve abandonar a mesquita para cumprir com essa lei menos que 50. Então, assim não haverá constrangimento, não haverá nenhum problema. Numa que se a pessoa atrasou, então vai fazer, ou vai rezar sozinho, ou vai rezar 2 pessoas, ou 3. Então, aí já, pelo menos aí não haverá essa guerra de armazenar muita gente fora da mesquita. Sim. Aí, se suponhamos que for uma coincidência, numa sexta-feira, o governo, os nossos líderes religiosos, principalmente os nossos chefes, líderes muçulmanos, decretaram que cada um terá que fazer solat na sua casa. Não, se for uma sexta-feira, teremos que fazer solat. Não, aí nós devemos... Vamos levar 5 minutos, Sheikh. Sim, nós aí estamos a andar conforme, porque nós não podemos contrariar fora do governo, não podemos contrariar como é que é? O decreto. Não podemos declarar. Há especialista que é o Ministério da Saúde. Ele está lá na área. Quando que nós pedimos lá para não subir o número, quando ficar mais forte, também nós vamos aplicar outras medidas. Por enquanto, o governo decretou 50. Quando um dia ser 30, 10. Quando dizer que não, agora não pode se ajuntar, também fechamos a mesquita. Então, aqui estamos em fase. Por enquanto, o governo disse que não pode ajuntar mais, vamos, então, adotamos essas medidas. Aí não é problema, Sheikh, fechar-se as mesquitas. Sim, isso não é problema. Agora, isso há de ser loucura. No Islã tem salat al-khawf, que as pessoas, como é que é? Outros ficam com a arma à frente, outros a fazer atrás. Dizemos salat doente, reza assim mesmo, de pé. Então, quando houver chuva, até o professor, às vezes, juntava o salat. Até muita gente aqui mentalizada que pensa que para juntar o salat tem que viajar, tem que haver chuva. Não. Exato. Tem hadith de Bukhari, Muslim, de Ibn Abbas, que o professor diz, aliás, Ibn Abbas diz que Jama Rasulullah al-Duhra wal-Asra fil Madina, bigayri safari, wala motori, wala khawfi. Que o professor juntou na Madina o salat, o Duhra e o Asr, sem medo, sem chuva e sem viagem. Mas muita gente, aqui em muitas mesquitas, só sabe essa sunna quando chove, junta. Não. O profeta já juntou sem viajar, sem chuva e sem medo. Então é esse aconteceu que o Islã é uma religião universal. Não há nenhuma coisa que há de vir que não temos solução no Islã. Então é nós, se nossas medidas discordar com a da saúde, então nós estamos errados. Porque a saúde é que está a trabalhar com os doentes, é que conhecem em detalhe a pandemia, eu conheço os pacientes, em termos estatísticos, se dá ou não, mesmo o próprio governo colabora com a saúde. Porque é que estão a trabalhar? Então, você não pode fazer esperto, que não precisa, não. Vamos manter o salário em Jamaica, não. Aqui essas medidas estão sendo analisadas, 50. Se for mais, menos, assim mesmo vamos andar até no fim. E pedimos lá para esse número não baixar mais, porque se baixar mais pode dizer que como é que a crise
é caótico. Por isso nós pedimos mesmo a todos os telespectadores ouvintes para pedirem doar para proteger o nosso país e aliviar essa pandemia, e nós também arrependermos e fazemos as boas obras. A última questão cheia do nosso irmão Juma da Beira, que falou acerca do Muadhin que vive longe, será que é obrigatório sair da sua casa para fazer Natal? Sim, ele é o Muadhin, como dizia, aqui temos duas soluções. Praticamente, será que ele, como é que é? Em ir é perigo para ele? E por que é perigo? Porque ele aí tem que seguir as autoridades. Eu sou ir lá na direção provincial de saúde, lá na Beira, dizer que eu sou Muadhin, tem assim, eles vão responder, porque agora, islamicamente, não podemos responder, porque nós trabalhamos conforme aqueles que são as autoridades. Porque não é de saber quantas pessoas têm afetado na Beira, não temos indicação. Quantos estão em quarentena. Então vai ser difícil. O que deve fazer, o Juma com o Muadhin vão para a Direção Provincial de Saúde de Sofala, que temos essa causa. O que nos aconselha? Então eles são as pessoas mais indicadas do que nós. Sim. Porque agora nós estamos a cumprir que não podemos se juntar mais que 50 e vamos cumprir. E é obrigatório. Porque são pessoas mais aproximadas nessa matéria, e por isso Allah diz: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", que pergunta às pessoas que sabem, que você não sabe. Então, seja sapateiro, carpinteiro, enfermeiro, pedreiro, você não diz que nessa casa não precisa de nenhum ferro, assim mesmo, vai cair, vai morrer. Então, você está a contrariar esse processo. Então, para o Juma e o Muadhin vão aconselhar para ir na direção provincial de saúde de Sofala. Chegou-nos para uma questão, subhanallah, acerca de que é imamo, ele está a dirigir, de repente contaminou a doença. Pode ser substituído? Como é que as pessoas aqui fazer? Até alguns lançaram ontem e concordamos essa ideia. Se nós pudéssemos, por isso até nós lançamos essa campanha, que cada mesquita deve se envolver, aliás, conhecer os enfermeiros, médicos que rezam naquela mesquita. Se nós pudéssemos, até poderíamos escrever para o governo. Para também aquela máquina, aquele termômetro, para medir qualquer muçulmano ou crente ou qualquer pessoa que entra na mesquita, ver se ele está infectado ou não. Essas medidas poderíamos nos ajudar. Aliás, há necessidade de irmos na saúde, como é que propomos? Direção Provincial de Saúde. Sim, agora não sei se também o governo tem essa capacidade de todas as mesquitas a mandar aqui pessoas para poderem medir. É crucial, é fundamental aqui, é necessário para as pessoas ao entrar na mesquita, como é que medir. Agora no caso de se o imamo foi afetado, cai. Isso também precisa uma indicação médica. Mas daquilo que nós ouvimos, que não pode ficar mais com o médico, o que devem fazer, se cai, aqui estamos a seguir o veredito da saúde, ou a recomendação dos médicos, se cai o imamo infectado com essa doença, com essa pandemia, os que estão atrás, aliás, os mamuma, o que estão a ser dirigidos, devem voltar mais 2, 3 metros para trás. Já não pode ir porque ele já espalhou o vírus. A frente do imã já está espalhado o vírus. Então, eu recomendo 1 metro. Então, as pessoas devem voltar para trás, 2, 3 passos, dar um espaço de 2 metros onde ele já caiu e continuar com o solado. Alguns também não tem material, não podem pegar. O que devem fazer é voltar mais para trás e fazer o solado. Agora, se ver que há esperança, então 2 ou 1 podem partir o solado, ou aliás, 1, 2 devem telefonar para as autoridades do hospital, da ambulância, para trazer e socorrer. Então, eles não podem ir para frente e morre para trás, mais ou menos é que nos aparece agora, Allahu A'lam. Não sei se ele morre contaminado, pode ser lavado ou não? Não, aí já precisa, como dizia, um parceiro médico. Como com cólera. Será que esses vírus, mesmo depois de morrer, espalham-se? Então, se espalham-se, então precisa irmos no hospital ou na saúde, levarmos tudo que é essencial, aquela máscara, tudo, luva, tudo que é preciso, como os médicos tratam, e lava-se normalmente, põe-se cafane e vai se enterrar. Se for necessário também, as pessoas que vão enterrar, que vão pegar para pôr na sepultura, usam material ou pôr no plástico para não se espalhar no janais, tudo isso tem que... Aí, todo parceiro é médico.
no meu parecer, de um teólogo. Sim. Apenas, subhanallah, são algumas questões em que algumas pessoas estão curiosas em querer saber. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli". E ele sempre falava, quando dirigia, sempre: "Estau sufufa com endireite as fileiras, fala takhtalifu wa takhtalifu qulubakum". E como é que fica cheio, a pessoa para aqui, deixa um espaço, nós contrariamos aquilo que o Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Aí até nós estamos a contrariar. Nós estamos a contrariar. O Sunnah do Profeta, estamos a seguir o Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Como dizia, nós temos Salat al-Marid, temos Salat al-Khawf. Eu vou dar exemplo. Onde é que eu queria chegar? Se a pessoa para aqui fica um espaço, deixamos um espaço, outro para aqui, nós estamos a contrariar. Já entendi. Exato. Aqui nós estamos a seguir o Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. No sentido de que aqui tem exceção. Da mesma maneira, imagine um doente que não consegue, está na reanimação, mas ele desmaiou, ficou consciente. Como é que ele vai levantar para fazer salat? Como é que ele vai mexer fazer salat em Jama'ah? Até os ulama dizem que se numa cirurgia muito forte, os médicos como é que é? Devem fazer cirurgia assim a operar. Por isso o Alcorão diz que foi responder, vai dar uma resposta àquilo aí, diz: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Então, se vocês tiverem medo, farijalas, imagina uma zona, por exemplo, agora estão em Cabo Delgado, outros países estão em guerra, se estão a lançar, hoje, como dizem, drone, bombas, não sei o que, bazuca, tudo, não há como, então devem fazer salat e vocês andar de motorizado ou de carro. Imagine, aí você fazer salat, você andar a fugir a fazer salat, ou no cubano, ou montado, ou do seu carro, ou qualquer meio, e diz: vai tomar, então vai amar que vocês estejam seguros já, devem fazer salat, porque inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. No outro hadith sahih, o profeta diz que sallu qa'ima, deve rezar de pé, fa illa yastati' fa qa'ida, se não puder, como é que é? Sentar. Assim, até qualquer modelo, até se porventura um crente for examinado, ser acusado de roubo, ser amarrado numa árvore ou numa cela, com algema, com corrente e tudo, então esse vai fazer salat assim mesmo, amarrado. Então esse é o Islã, universal. Jazakumullah khair, subhanallah. Até levamos alguns minutos, já teremos terminado com o nosso, portanto, o programa Islã em Foco. Últimas considerações? Só a última consideração é que uma das grandes prevenções é que aquelas pessoas que comem juro, que trabalham com juro, é se arrependerem a Allah, devolverem o juro, não precisar trabalhar. Os que roubam na balança também deixar. O que fazem adultério deixar. Os polígamos que fazem justiça às suas mulheres também se arrepender. Tudo que é pecado. Os que não funcionários públicos estão na corrupção, deixarem a corrupção. Os que estão a matar inocentes em Cabo Delgado, insurgentes, também abandonar o país e serem capturados com o governo e a justiça. Os que estão no centro do país a atacar, também tudo que é injustiça deve se abandonar. Assim, Allah vai ficar satisfeito e vai retirar em 24 horas o coronavírus ou qualquer pandemia no país e todo mundo em geral. Wahada, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mais uma vez, jazakumullah khairan jazah. E para si, caro telespectador, amigo ouvinte que fez parte, esse é o nosso programa Islã em Foco de hoje. Vai o nosso muito obrigado pela companhia, preferência, que fez parte. E hoje falamos da posição do Islã acerca das epidemias ou pandemias e a sua prevenção. Jazakallah khair, acompanha a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack. E até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.